Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal Baú do Cruzeiro, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a recente polêmica que o Cruzeiro está envolvido, né? Como se não tivesse poucas coisas para resolver. Agora o Cruzeiro se vê aí forçado a jogar sem torcida num jogo que vale muito para o Cruzeiro, independente da gente achar que o Cruzeiro vai ou não ganhar, mas a gente está falando aqui de o que é justo, né? Do Cruzeiro brigar pelo direito do torcedor de estar no estádio. A gente viu aí o Cruzeiro com 1.500 torcedores no estádio do Bragantino, né, nesse último final de semana. Então, assim, comparecer, a torcida do Cruzeiro comparece, né? E eu acho que cabia ao Cruzeiro brigar pelo direito do Cruzeiro estar no estádio, né? E eu acho que isso não está acontecendo, viu, gente? Porque eu acho que esse é um momento de instabilidade aí, de cobranças para a diretoria, cobranças né, em cima do Diniz, os jogadores. Eu acho que veio bem a calhar, assim, nesse momento que o Cruzeiro não tivesse o torcedor, porque num possível resultado negativo que seria uma derrota aí pro Palmeiras, não é absurdo nenhum dizer isso, pelo futebol que o Cruzeiro anda praticando. Então, eu acho que acabou que isso veio bem a calhar para a diretoria, porque é menos pressão, né? O que eu acho que é burrice, porque você ter o torcedor do lado, independente da fase, é muito importante, né? Mas, igual eu falei, não é só uma questão de tipo assim, o Cruzeiro precisa do torcedor lá, não. É questão de ser justo, né? O Cruzeiro sempre é o clube prejudicado com as decisões de federação, de CBF. O Cruzeiro teve que jogar aí 3 dias antes da final da Sul-Americana contra o Corinthians, aí teve que entrar com o time reserva, coisa que a gente sabe que não aconteceria se fosse o contrário, e isso tem vários exemplos aí ao longo da história, né? O Cruzeiro tem muito pouco poder, capital político, né, nas federações, na CBF, para poder buscar o que é justo para o seu torcedor. E isso é que é o mais frustrante, né? Você vê que a diretoria, de repente, está aceitando de bom grado, porque é menos pressão, e eu acho que a diretoria já está levando esse ano aí doido para ele acabar e poder fazer as mudanças que ele precisa, só que ainda tem muita coisa em jogo, né? A gente está falando aí de uma classificação para Libertadores, que embora seja improvável, a gente ainda tem, por exemplo, a questão dos outros times que possam tropeçar e o Cruzeiro ficar vivo na disputa, né, pela Libertadores. É possível, né? Eu até falei nas minhas redes sociais que eu acreditava que era mais fácil o Cruzeiro ir para a Libertadores por incompetência dos outros adversários do que propriamente pelo Cruzeiro, né? Outro fator aí que eu cheguei a comentar é que eu acho que, como o Dudu aí é um jogador que está na pauta para vir para o Cruzeiro sem cursos, né? Eu acho que o Matos, a diretoria do Cruzeiro, não quer entrar ali em atrito com a Leila, né, para poder concretizar essa negociação, e a gente sabe por que o Matos tem interesse que essa negociação seja concretizada, afinal de contas, são grandes valores ali de comissão envolvida, é um jogador que pertence a um empresário que é conhecidamente um empresário que ele faz negociações há muitos anos, então tudo isso envolve, mas quem fica prejudicado é o torcedor do Cruzeiro, né? A gente vê aí com o Pedrinho, que o discurso dele era reaproximar o Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro, né? E em alguns momentos ele fez algumas ações, sim, que caminhavam para esse sentido, mas esse é um exemplo de que que mostra que o Cruzeiro ainda precisa caminhar a passos largos, né? Precisa de colocar pessoas na federação. E aí, por exemplo, quando a gente vê esse papo dele, essa conversa que ele tem de vamos voltar a fazer o clássico meio a meio, e gente, não tem conversa com o outro lado, com pessoas que historicamente prejudicam o Cruzeiro com decisões, com escolhas. Eles nunca vão tomar uma posição. Por exemplo, a Federação Mineira deveria estar do lado do Cruzeiro nessa disputa. Afinal de contas, é um time de Minas Gerais, o único time de Minas Gerais que pode estar no Libertadores do ano que vem.
Então, não existe parceria, não existe política da boa vizinhança. O Cruzeiro precisa voltar a figurar com pessoas em cargos importantes, tanto na CBF quanto na Federação Mineira, né? Porque, infelizmente, eles não prezam pela isonomia, né? Pela justiça, eles querem favorecer os seus. Então, é para esse caminho que a gente, infelizmente, vai ter que acabar indo. E aí você pode, falando em isonomia, né, que foi esse o argumento da Leila Pereira para poder pedir que o jogo não tivesse torcida nenhuma, era simplesmente, era fácil de rebater esse argumento. Porque isonomia mesmo é que o Cruzeiro, por exemplo, não teria se não tiver torcida, porque o primeiro jogo, apesar de ter tido torcida do Cruzeiro lá no Allianz Parque, teve 90% de palmeirense. Então, qual que é a isonomia do Cruzeiro jogar sem torcida agora? Qual que é aonde está a justiça aí? Então, a gente precisa aí que a gente tenha uma diretoria mais engajada, principalmente nessa parte política. É uma coisa que não dá para deixar de, como se diz, né? Não dá para negligenciar. O Atlético teve, por exemplo, um título reconhecido de Campeonato Brasileiro, muito porque eles colocaram pessoas deles lá na época na CBF que conseguiram emplacar esse tipo de coisa. Eu não quero que o Cruzeiro ganhe título de fax, essas coisas. Estou falando que nessas situações a gente precisa ter uma pessoa que a gente possa recorrer que faça com que pelo menos o justo seja cumprido, né? Então, a gente vai caminhar aí para um jogo sem torcida, porque não há tempo hábil mais para a venda de ingresso. Segundo a lei geral do esporte, as vendas precisam começar até 48 horas antes. Talvez teria que achar uma brecha na lei, por exemplo, para comercializar ingresso de graça, porque mesmo que o Cruzeiro liberasse o ingresso para todo mundo, a entrada para todo mundo, ainda contaria como venda, porque você precisa anunciar a comercialização dos ingressos, ainda que de graça, com 48 horas. Então, talvez uma coisa do tipo trocar um ingresso por quilo de alimento, mas enfim, é coisa que dificilmente vai acontecer, porque, como eu disse, não é do interesse deles que esse ano continue rendendo, porque eles querem que acabe logo para terminar de cortar todas as relações aí com esse elenco e começar a reformulação visando o próximo ano, que é uma pena porque o Cruzeiro ainda tinha chance de jogar a Libertadores para o ano que vem, que era um objetivo que essa diretoria colocou. Vamos ver o desenrolar da história aí, o que vai acontecer, e tenho certeza que se por algum motivo, algum milagre, né, haver torcida no estádio, a torcida vai comparecer, como sempre faz, e vai fazer uma festa. Galera, pelo vídeo de hoje é só. Um abraço e até a próxima.